I am very blessed to be here. Eu sou muito abençoado de estar aqui. I remember last year when we came. Eu lembro ano passado, onde nós I viemos aqui. go around the world. Eu vou por volta do mundo. About 40 countries right now. 40 países agora. But there are some churches. Mas existem algumas igrejas. And there are some E churches existem outras igrejas. that are exceptional. Que são excepcionais. You are in an exceptional church. Você é naquela lista de excepcional. Tonight I want to open the Word of God. Hoje eu quero falar I want you to look a at palavra de Deus. Isaiah chapter 30, Isaías capítulo 30, verse 26. versículo 26. Right? Let's read that first. Vamos ler isso agora. E a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Right? So the Bible says here, Então a Bíblia diz aqui, it says, moreover, the light of the moon shall be like the light of the sun, que é como a luz do sol e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, and the light of the sun shall be sevenfold. e a luz do sol será como 7 vezes maior. Sevenfold. 7 vezes maior. See, what are we waiting O que for nós estamos esperando in these last days? nesses últimos dias? I mean, you and I know, Você e eu sabemos. as we look around the world, Olha ao redor do mundo. as we look at all that's going Olhando on, o que está acontecendo no mundo. if we honestly Se a were gente to check our hearts, honestamente, a gente olhar o nosso coração, we know one thing, a gente sabe uma coisa. that what is going O que on está acontecendo in the body of no Christ corpo de Cristo and in the life of a e believer, na vida daquele que crê. the capacity of God's A glory capacidade da glória de Deus in our na lives nossa vida is not enough. não é o suficiente. Come on. Vamos? I mean, if it's enough, then you can Se go é o home. suficiente, você pode ir embora agora. Right? It's not enough. Não é o suficiente. We need something more. Nós precisamos de algo We mais. know something more is Nós coming. sabemos que algo mais está vindo. We know something more is Nós coming. sabemos que algo mais Where está the vindo. fullness of the glory of Quando a God plenitude is da coming on glória the de church. Deus vier para a igreja. Because the church Porque a is igreja called to be a powerhouse. Chamada para ser uma casa cheia de poder. Hallelujah. Aleluia. A powerhouse of Uma God. casa cheia de poder Where de the Deus. church will shake a A nation. igreja tem que tremer esta nação. I'm telling Eu you, estou dizendo. politicians don't decide the Os future. políticos não decidem o futuro. Thank God for them. Graças a Deus por But the isso. church Mas a decides. igreja que decide. The church A decides. igreja decide. So the glory of Então God a glória de Deus is coming to the church. está vindo para a igreja. So that's what we're going to look É at isso que nós tonight. vamos falar à noite. Let's go into the Bible. Vamos ver aqui na Bíblia. You just follow the slides that we have. Apenas podem seguir os slides. Right, we're going to look at Vamos John chapter 7. olhar em João Verse 6 and 7. 6. Here, Jesus, Aqui Jesus, right, he's going to the Feast of ele Tabernacle. está indo para a festa de tabernáculo. Right, so in verse 6 he says, No versículo 6 my diz, time has not yet come, ainda não é chegado o meu tempo. but your time is Mas o always vosso ready. tempo sempre está pronto. Right? So he's going to this feast. Então ele está indo até essa festa. Right? And this feast goes on for 7 Essa days. festa continua, ela acontece durante 7 dias. Right? So the Jewish people, Então os judeus, they go through for 7 eles days. vão para essa festa durante 7 dias. But Jesus is telling his Mas Jesus disciples, está dizendo aos seus my discípulos, time has not yet meu come. tempo ainda não chegou. So his disciples are a little Então seus confused. discípulos estão um pouco confusos. But you know, we Jewish people go for 7 Mas days. você sabe, os judeus estão indo lá durante 7 dias. What do you mean your time has not O que come? significa que o seu tempo ainda não chegou? He tells his disciples to go E ele first diz, os seus servos podem ir primeiro. because he's waiting for Porque ele God's está time. esperando para a hora de Deus. This is something very Isso é important. muito importante. When you walk with the Holy Quando você Spirit, anda com o Espírito Santo, it's not your time, não é o seu tempo, it's God's time. é o tempo de Deus.
Not your time. Não é o seu See, you cannot be emotional. Você não pode ser emocional. You can go to a hospital, pray for Você somebody. pode ir no hospital orar por Right? alguém. You want to prophesy on Você another pode person. profetizar See, we para are aquela emotional pessoa, mas a creatures. gente somos criaturas emocionais. We wish goodness for A everybody. gente deseja bondade para todos, But our goodness mas can a do nossa nothing. bondade não pode fazer nada. Can do nothing. Pode fazer nada. But God's Mas goodness a bondade de does Deus everything. faz tudo. Does everything. Isso, bondade de Deus faz tudo. We must say what Então God nós says. precisamos dizer o que Deus diz. We must go where Nós God tells us to precisamos go. ir aonde Deus mandar. And we must declare what E God nós tells us to precisamos declare. declarar aquilo que Deus manda a gente declarar. Right? Certo? So while we are listening to Então, people, enquanto a gente escuta as pessoas, we must also listen a to gente God. precisa escutar Deus. Right? So over time, Então, durante tempo, our listening to God quando a gente escutar Deus, becomes better than listening to people. fica mais fácil escutar Deus do que escutar as pessoas. Come on, come on. Vamos. Right? We don't want to be experts this way. A gente não quer que a relação seja assim. We want to be A experts this way. gente quer ser expert assim. Hallelujah. Aleluia. Because when you are expert this Porque way, quando você é um expert dessa forma, right, you bring change. você traz mudança. You bring Você change. traz mudança. Right? What do I mean? But O I que give you mais? an O que example. significa isso? Vou couple te of- dar um exemplo. A couple of years ago, Alguns anos this atrás, keeps happening to me. isso sempre acontece comigo. A friend of mine called Um amigo meu me ligou. and says, you know, the vice president E ele disse: o of the vice-presidente school, the dessa wife, escola, has cancer, a esposa dele está com câncer. 4th stage cancer. É, 4º estágio de câncer. You know, and I said, okay. He Eu said, can you disse: pray for ok. her? Ele disse: pode orar por ela? Sure, I will pray Claro, for eu her. oro por ela. You know, we do the Christian A thing, gente faz aquela coisa cristã. right? Certo. Oh yeah, we will pray Claro, for a her. gente ora por ela. I put the phone Eu down, coloquei, desliguei o telefone. and the Holy E aí o Spirit said, Espírito Santo disse: today. hoje. I said, today? Eu disse: hoje? She's about 2 hours Ela away from está a me. 2 horas de distância de mim. How am I going to pray Como for que eu her vou today? chegar até lá e orar por ela hoje? Right? But he says, no, Mas ele today. disse: não, hoje. So I called him Então back. eu liguei para ele de I volta. said, Eu I gotta disse: pray today, eu man. preciso orar por ela hoje. Where is this woman? Onde é que está essa mulher? Oh, in fact, Em fato, she's in her car, ela está no carro agora. coming to where you are at. Está indo até onde você está. So, very simple, very Então é simple. muito simples. You know, they come, E aí ela veio, you know, they were sitting in a van. estavam ali sentados numa van. I stepped into the Eu van. entrei naquela van. I said, cancer cannot Eu take you. disse: o câncer não vai te You will levar. not die from Você não cancer. vai morrer de câncer. You will live Você vai for viver very long, por very muito long, tempo, very muito long. tempo. Can I tell you something? Posso te dizer algo? Can I tell you something? Posso te dizer algo? She's cancer free. Ela nunca mais teve câncer. She's cancer free. Ela foi totalmente She's cancer free. curada. So you gotta keep hearing. Então você tem que continuar You gotta escutando. keep hearing what Continuar God escutando o said, que Deus está dizendo. right? So you gotta keep hearing what Então the Holy você tem Spirit que is saying to continuar you, escutando o que o Espírito Santo está te dizendo. and just deliver what God says. E entregar aquilo que Deus está So falando. Jesus is saying, Então Jesus está dizendo: my time has not meu yet tempo come. ainda não chegou. Right? He's saying Ele está dizendo that the capacity of the que a Spirit capacidade do Espírito, in the Greek here it no says grego diz, it's not full yet. ainda não está preenchido. It's not full. Não está preenchido. Right? The Spirit must become O full Espírito precisa ser preenchido before you speak. antes de você The falar. Spirit must become full O Espírito tem que se before you preencher prophesy. antes de você Spirit profetizar. must become O full Espírito precisa ser preenchido before you confess. antes de você confessar. You see, Veja, you cannot just open your você não mouth. pode simplesmente abrir a sua Oh, boca. this is mine, that is Isso aqui é mine. meu, isso Oh, God's aquilo é going to- meu, No, Deus no, vai me no. dar isso tudo. It's not Não, full. não está preenchido. It must be full. Precisa estar preenchido. Your mind, A sua your mente, heart, o seu coração your soul e a sua must all alma agree. precisa concordar it is done. que agora está feito, It is está done. consumado. Hallelujah. Aleluia! Then you declare. E aí você declara. Right? So Jesus, Então Jesus, right, in verse 8, no versículo 8, right, he says, ele está dizendo: this is not the time. não é o tempo. And then, E aí, right, on
in the same chapter, no mesmo capítulo, verse 37, versículo on 37, the last day of the no feast, último dia da grande festa, Jesus stands up Jesus pôs-se em and pé cries out, e clamou "If dizendo: anyone is se thirsty, alguém tem sede, let him come to venha me a mim and drink. e beba. He who believes in Quem me, crê em mim, as the scripture como diz a says, Escritura, out of his heart rios de água viva flow correrão do seu rivers of living ventre. This is, see, you must look at Você scripture, precisa olhar a Escritura. right? The first level of scripture, Primeiro nível de Escritura. you must always look at the Você context, precisa entender o contexto. right? This is not some random Não é statement. algo que acontece de See, repente. what's going on here? O que está acontecendo aqui This is very powerful. é muito importante, muito Because poderoso. on the seventh Porque day, no sétimo dia, Jesus goes to the feast. Jesus vai até a Yeah, festa. this is very Isso é powerful. importante, There are poderoso. 7 feasts, Existem 7 this is festas, the seventh mas feast. essa é a 7ª. and Jesus goes on E the Jesus seventh day. vai no sétimo dia. 7. 7, 7. Look at that. 7 feasts. 7ª festa This is the 7th feast. é a 7ª and festa. he goes on the 7th E ele day. vai no sétimo dia. 7 7. festas, 7 dias, And on the sétimo dia. 7, E o 777, he is ele declaring, está declarando right, the context of what he's que o declaring. contexto daquilo que ele está declarando. If anyone thirsts Se alguém tem sede come to me e vier a mim and drink e beber out of his heart, do seu coração, will flow correrão living water. rios de águas vivas. living water will flow. Água viva. What is this? O que é isso? Right, this is the feast Isso of tabernacle. é a festa de Right? tabernáculo. We can change the slides. Yeah. Pode mudar aqui os Right? slides, por favor. This is the feast of tabernacle. Essa é a festa dos tabernáculos. Why is the feast of tabernacle Por que a so festa important? dos tabernáculos é tão importante? Because it is the 7th Porque é a feast. 7ª festa. Right? This feast, Essa festa, the Jewish people, os judeus, right? This is what they do. isso que eles fazem. Right? The Jewish people will build a tent, Os judeus, eles constroem uma cabana right, in their house, dentro das suas and casas. the whole family E aí a família inteira sits inside that ficam tent. sentados naquela cabana. Why? Por quê? They not only remember their Porque deliverance, eles não só lembram da sua libertação, but they also mas também remember lembram the ultimate goal of God. o objetivo maior de Deus. What is the ultimate goal of Qual é God? o maior objetivo de The Deus? ultimate goal of O God maior objetivo de Deus is to tabernacle with His people. é para ter um tabernáculo com seu povo. Right? Let me give you some Vou scripture. te dar alguns exemplos na Escritura. Se puder mostrar os slides, ajuda Right? So they can bastante. follow the scripture if Para you can poder keep up with seguir us. aqui as Escrituras, os versículos. Right? Exodus 25 Êxodos 25, and verse 8 says, versículo 8 "Let diz: them make me a E me sanctuary farão um santuário, that I may dwell among my e people." habitarei no meio deles. Right? So what is God's Então, desire? o que é o desejo de Deus? God's O desire desejo de Deus is that make a sanctuary criar um santuário so that He wants to dwell with us. para que Ele habite conosco. Right? The first O sanctuary primeiro santuário was Moses' era o tabernacle. tabernáculo de The Moisés. second O one segundo santuário was Solomon's era o temple. templo de Salomão. And the E third o one terceiro is you. é você. Think about that. Pense sobre Think isso. about that. Pense sobre The isso. first one was O primeiro Moses. era The Moisés, second one o was segundo Solomon. Salomão The third e one o is terceiro you. você. That's God's goal. Isso aí é o objetivo de Deus. He don't care about that Ele fancy não temple. importa daquele templo It maravilhoso. was worth billions. Valia bilhões, bilhões. He could care Ele não less. estava nem aí para aquele You know what he templo. Sabe o wants? que ele quer? He wants Ele you. quer você. He wants Ele you quer você. to be the carrier of His Para glory. ser aquele que carrega a sua He glória. wants you Ele quer to be você the carrier of His para presence. carregar a sua presença. This is the ultimate desire of God. Esse é o objetivo maior de He Deus. wants to make you this Ele habitation. quer que você se torne sua habitação. Right? He wants you. Ele quer você. In 2 Corinthians 6:16 says that to be the temple of the living 2 God. Coríntios 6,16 diz: Right?
So what is this a picture O of? consenso tem o templo de Deus. What is this Então, qual é essa tabernacle? figura? O que é esse a tabernáculo? picture of? O que é esse tabernáculo? Two scriptures. Duas escrituras. Okay, dois you can look at versículos. it. Right? Particularly, I want to read the second one. Eu quero ler particularmente a segunda. Revelation 21:2. Apocalipse 21:2. It says, the holy city, E diz New Jerusalem, via a santa coming cidade, a down nova from heaven, Jerusalém, que Deus prepared as descia a do céu, bride, preparada como uma adorned for her esposa husband. adornada para o seu marido. So the feast of Então a tabernacle, festa dos the tabernáculos, feast of a tabernacle festa dos is tabernáculos New Jerusalem. é a nova Jerusalém. Come on, watch this. For the Jewish people, Para os judeus, it was a feast of era a tabernacle. festa dos tabernáculos. For you Para and você I, e eu, is the marriage, é o casamento. right, of the church É with Jesus o casamento com a igreja de Jesus Cristo. Christ. See, the Jews, what they Os got judeus, o que eles receberam was a shadow. era apenas uma sombra. What we get O que nós is the recebemos substance. é a substância. What they got was a O que eles picture. receberam era uma imagem, uma Right, figura. what God was going to do. Deus ia fazer. Right, so they did many things. Então eles fizeram muitas coisas. Right, but what we are Mas going o to que see, nós vamos ver? we are going to see Nós the vamos reality. ver a realidade. Right, this is so Isso é powerful muito because poderoso. on the feast of Caso tabernacle, que a festa dos tabernáculos, the Jewish people, os judeus, they will go to the pool of eles iam Siloam, lá para o tanque de Siloé, get water, pegava água and they will pour e in the temple. jogava no templo. Imagine 7 days. Imagina, They're scooping water. eles pegavam They're água pouring. e jogavam no They're templo. scooping water. Pegava água They're e jogava pouring. no templo. And so Jesus E aí is Jesus, walking into the ele temple. está andando pelo Splosh, templo, splosh, está splash, 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 splash. splash na água. water all over. Água em todo lugar. Water all over. Água em I don't todo know how lugar. water Não was. sei como é que Water estava all over. a água, mas tinha He's muita saying, água. if you believe, Ele está if dizendo, you se believe, você crê, if you se believe, você crê, out of your heart, no seu the river coração, will o rio vai fluir. he's standing in a Ele river. está pisando no He's rio. standing in the river. Ele está pisando no rio. He's literally standing in the river. Literalmente está pisando no rio. What does the Bible O say? que a Bíblia diz? Right? God will plant you in Deus His vai river. plantar você no seu rio. In His river. Seu rio. Hallelujah. Aleluia. His river. Seu rio. Right? There will be no more sickness. Não existirá No more mais disease. doença, nenhuma doença. Hallelujah. Aleluia. The fullness of the A glory of God. plenitude da glória de Deus. What is Jesus trying to O show que you? Jesus está tentando nos What mostrar? is Jesus trying to show O here? que Jesus está nos mostrando aqui? He's saying, Ele está dizendo: I came eu vim to bring you para levar to the fullness você à of the plenitude Father's plan. do plano do Pai. The Father's O plan plano do Pai is to make you the é para tabernacle. você se tornar o tabernáculo. Make you the Ele quer tabernacle. fazer você o The tabernáculo. Jewish people had no Os clue. judeus não têm ideia. The disciples had no Os clue. discípulos não têm ideia. But today, Mas hoje, right, when we look at the a word, gente olha na palavra. we in the New Nós, Testament no Novo Testamento, understanding nós temos what um Jesus is trying entendimento to que do. Jesus está tentando fazer. hallelujah. Aleluia. Right, so my question Então minha is, pergunta é, right, we understand a this, gente entende isso? right, but where are we at? Mas aonde nós estamos? Right, I want to know where we are Eu quero at. saber onde nós estamos. So you can take the next slide. Então I pode ir want para o to walk próximo you through this slide. Eu process. queria ensinar o Quickly, next processo slide, rapidamente. Próximo right? slide. So we know the Feast of Então Tabernacle, nós sabemos ali a festa dos but tabernáculos, there are 7 feasts. mas existem 7 Right? You look at the festas. 7 Se a feasts. gente olhar nas 7 Right? festas, So we know a gente sabe number 7 que o número 7 is where God's é glory onde a comes. glória de Deus vem. We become one with A God. gente se torna um com Deus. We become the A gente se tabernacle of torna o God. tabernáculo de Deus. Number 1, Número 1, right? The first feast, a primeira festa which is the é a Passover, Páscoa. we know Nós sabemos that's Calvary, que é o Calvário, right? That is certo? Calvary. É a cruz do For the Calvário. Jewish people, Para os judeus, they put the blood eles outside the colocam door. o sangue do lado de fora das Right? They applied portas, the blood outside the colocaram o door. sangue nas portas, So when the spirit of death e aí came, quando o espírito de morte veio, right, it passed over e them. aí passou por cima deles. Right?
Certo? As E aí, Jesus is the Passover. Jesus é a Páscoa. Jesus is the Jesus Passover. é aquele que passou. É Hallelujah. a Páscoa, aleluia. Jesus is the Jesus Passover. que é a Páscoa. Right? Number 4 Número 4, is Pentecost. Pentecostes. Right? We know what the Pentecost Sabemos is. que Pentecoste é. Pentecost is Pentecoste the coming of the Holy é a Ghost. vinda do Espírito Santo. Right? So Certo? we know number Então 1, nós sabemos número 1, we know number 4, sabemos número 4, we know number 7. sabemos número 7. Right? So we have about Então 4 já more temos to ainda understand. 4 para entender. Right? I love process. Eu gosto de processo. Because when you E understand quando você process, entende o processo, then you know what e aí God você is sabe about o to que do. Deus está prestes a fazer. And we also know where we Se are at. a gente também sabe onde nós estamos com Deus. See, I always ask God a lot of Eu questions. sempre pergunto a Deus várias coisas. I always ask, Eu sempre how pergunto, does this thing happen? como isso acontece? Can you break Você it down pode for me? dividir isso para mim, Right? explicar? I'm not a super intelligent Eu não person, sou uma pessoa muito inteligente, but I need to understand mas eu this. preciso entender isso. And the Holy Ghost E o always Espírito explains to me. o Espírito Santo sempre explica para He mim. says, Ele diz: Fishermen understood it. se os pescadores entenderam, He says the people as pessoas, ele who have diz, problem que têm problemas are the ones who are too intellectual. são aqueles que são muito intelectuais. Be simple, Seja simples, and you will e aí understand. você vai entender. You can't use your head. Você pode usar a sua mente. You need to use your heart Você tem que usar o seu coração to understand para God. entender Deus. Hallelujah. Aleluia. Amen. Amém. Does it make sense? Não faz sentido? Sometimes doesn't. Às vezes não faz sentido. Hallelujah. Aleluia. But you just Mas aí follow. você simplesmente segue. Come on, you just Vamos, follow. segue. Right? So if you are too Se você é intellectual, muito intelectual, you know what will happen? sabe o que vai acontecer? You will get a lot of roadblocks. Você vai ter muitos bloqueios. You won't understand what's going Ou não on. vai entender o que está acontecendo. Right? So let's go on here very Então quickly. vamos aqui. Right? So what is unleavened bread? Então o que é pães sem fermentos? Right? What do you call that in O que Portuguese? você chama What is isso? that in Portuguese? Pães sem fermentos. Right? So what is unleavened bread? O que é pães sem fermento? Right? Hebrews 8:10 Hebreus says, 8:10 diz: this is a new covenant I porque make with the esta é a house of aliança Israel. que depois é uma nova aliança na casa de I will Israel. put my law in their mind Eu vou colocar a sua lei and na I sua will mente write them in their e heart. vou escrever isso em seu coração. Right? Bread here O pão aqui is the word of God. é a palavra de Deus. So Jesus is saying, Então Jesus está I dizendo: give you a new eu te covenant. dou uma nova aliança. This passage of scripture, Essa passagem aqui na Escritura, right? Both are the same, as duas são iguais, except, exceto right, between the heart and the mind, porque ali entre a mente e o coração it's flipped. é virado de ponta cabeça. It's flipped. Look at De it. ponta cabeça. Verse 8 Olha lá, o it says, I versículo will 8. put it in your Está mind dizendo: eu vou colocar na sua mente and I will write it e in vou your heart. escrever em seu coração. 10:16 it Depois says, 10:16 diz: I will put it in eu your vou heart colocar no seu coração and I will write e it in your escrever heart. na sua mente. okay, what is this about? What Então is o this que é about? isso aqui? É sobre o quê? Right? See, after you get saved, Depois que você é salvo, the next thing a God does próxima for coisa you, que Deus faz para você, He gives you new governing Ele te principles. dá princípios de governo. See? Why? Por quê? Because we have a governing Porque principle. nós temos princípios de Right? governo. Like for example, Por exemplo, I'm from an Indian eu culture. sou de uma cultura indiana. Right? My mom and dad were from India. Meu pai e minha mamãe I was born era in da Singapore. Índia, mas eu nasci na Right? Singapura. Indian culture. A cultura indiana, Right? In Indian culture, when I na cultura see my indiana, older quando eu people, vejo meus When I see an older meus person, tios, uma pessoa mais I will idosa, touch their feet. eu toco no seu pé. That's how we greet. É assim que a gente Right? cumprimenta. So that it's normal. Então é normal isso. Right? If I come to Brazil Se eu vier no Brasil, and I do that to Pastor se eu Hamilton, fizer isso para o pastor Hamilton, he will be like, ele vai fazer: what you doing, man? o que você está fazendo? Right? Because that's not your Porque isso não é culture. cultura sua. Right? That's not your culture. Isso não é sua So there are cultura. principles. Então existem So when we princípios. come into the Então quando kingdom, a gente entra no the reino, first thing God primeira says, coisa que Deus diz: I will put in eu your vou mind, colocar na sua mente, but I'll write mas in eu your vou heart. escrever em seu coração.
Interesting. Interessante. The word put A palavra colocar is the word é didomai. a palavra didomai. Didomai means Didomai it's a significa que é um dom. It's a gift. É um dom. It will come like an impression. Vem como uma impressão. Impression, Uma like a impressão. gift Como into um your dom. mind. Na sua mente. Right? You have an option. Você tem uma opção. Whether you want to Se follow, você quer seguir or you don't ou wanna se follow. você não quer seguir. That's an option. É uma opção. You choose. Você escolhe. See, if you Se use your você mind, usar sua mente, your natural mind, a sua mente natural, that's crazy. isso é loucura. Come on, that's crazy. Isso I'm é not going to do loucura. Eu that. não vou fazer isso não. But then the Holy Spirit Mas o said, Espírito Santo diz: this is what I'm saying. é isso que eu estou dizendo. This is what É I'm isso que eu saying. estou dizendo. Just obey. Apenas obedeça. You listen to the prompting of the Você Spirit, escuta o Espírito and you Santo. allow the E aí Spirit você permite o put Espírito new Santo de colocar principles in novos your princípios mind. na sua mente. Come on. Vamos? My father had a stroke Meu pai teve um AVC. when he was Quando 59. ele tinha He 59 was in a anos. coma. Ele estava num coma. I walked into the Aí eu entrei hospital. no hospital. You know, I was praying. Eu estava orando. When I heard that, I was Quando eu so sad. escutei, eu fiquei I muito, was praying. muito triste e comecei a orar. And while I was praying, Aí quando eu estava orando, right, I saw my father eu alive. vi meu pai vivo. Alive. Por quê? He was not dead, Ele estava morto. right? Physical, Fisicamente, right? But in the mas spirit, no espírito, still alive. estava vivo. See, you must see, you must see. Você precisa I enxergar prayed isso. for one old man, Eu orei por um senhor. not too long ago, about 80 years old. Um senhor de mais ou menos 80 I went to the anos. hospital. Eu cheguei no The wife's hospital. crying, Ele, crying. a mulher estava chorando. But when I look in the Mas quando eu spirit, olhei no espírito, that guy is doing aquele gardening. cara estava ali fazendo jardinagem. I said, what? Eu disse, That dude's not dead. esse cara não está morto não. He's doing Ele gardening. está fazendo jardinagem. So I asked the wife, Aí eu perguntei à esposa, your house, sua casa double story, é uma história. right? Yeah. É 2 andares. Blue color. É azul, certo? A sua Yeah. casa? Behind, you have a flower Atrás garden. você tem ali um jardim de On flores. the left hand side E aí lá dentro is a garage. tem uma garagem. Yeah, Sim, that's my house. é minha casa. I said, your husband? Eu disse, seu marido, Behind the ele house, está atrás daquela casa, doing gardening. ele está cuidando do jardim. This guy cannot Ele die. não vai morrer. Cannot die. Não pode morrer. Not yet time. Não é o tempo. Was that my idea? Foi a minha ideia? No, not my Não, idea. não foi minha ideia. I'm not the life giver. He's Eu the não life sou giver. aquele que dá a vida. Ele que é. He's the source. Ele que é. He's the source. Ele que We é. are just the delivery. Nós somos apenas o que ele que Delivery. entrega. O So recurso I vem walked dele. in. I walked in. Então eu entrei lá. The doctor said, O doutor disse, prepare for your father's funeral. prepare para o funeral do seu pai. I said, prepare for your Eu funeral. disse, prepara o seu funeral. Go prepare for your Vai funeral. preparar o seu funeral. Why? Por quê? In my Porque spirit, no meu espírito, I don't see eu it. não via. I don't see Eu it. não via. I don't see Eu não it. via. Come on. Vamos. You know when my father went to heaven? Sabe quando meu pai foi para o céu? 20 years later. 20 anos depois. 20 years. 20 anos. 2 weeks before my father went, 2 semanas antes do meu pai ir embora, my father is totally fine. meu pai estava I totalmente went to bem. visit my father. Eu fui visitar meu pai. I said, Dad, you know Eu you're disse, going home, papai, você right? sabe que você vai voltar para casa. He said, yeah, Eu I'm disse, going sim, home. eu vou para casa. Jesus told me. Jesus já me disse. My dad was so happy. Meu pai estava tão We were giving feliz. high five. A gente estava batendo na mão assim. I told my dad, Eu disse, papai, let's not have a boring então não funeral, vamos man. ter um funeral chato. Let's celebrate. Vamos celebrar. Let's call the family. Vamos chamar a família. Let's have a party. Vamos ter uma festa. So I called my Eu family. liguei para minha família. I said, we're having a party. Nós precisamos fazer uma festa. My Podem father's vir still around. todos. Meu pai ainda está vivo. So I bought him all the Aí eu best food. comprei a melhor Bought comida. a cake. Comprei um bolo. My family's E eating. aí minha família estava comendo. Then while they're eating, E aí quando eles estavam comendo, what's the party about? por que nós estamos fazendo essa festa? I said, you don't know? Eu disse, você não sabe? Dad's going home. Papai vai voltar para casa. They looked at me. They looked Eles at me. olharam para mim. What? What? Que? No, he's going home. Ele vai para casa. Hasta la vista. Hasta la vista. It's gone. Tchau. going. Vai embora. Enjoy him. Ah, então aproveita com I'm ele. telling you, I'm Eu estou telling you. dizendo. Exactly 10 days later, Exatamente 10 dias depois, my dad was in meu heaven. pai estava no céu. At the funeral, No funeral, my brothers and sisters. meus irmãos, minha irmã e came- irmão, eles chegaram até mim. Hey, Richard, Ei, Richard, can you tell me? você pode me dizer How did you know? como é que você sabia? No, I said, no problem. Eu disse, não tem problema. You give me 5 minutes. Me dá 5 minutos. I'll find out your Eu time. vou descobrir a hora que você vai também.
Ele put it in your vai spirit. colocar no seu Watch this, espírito. watch this. He Olha will isso. put it in Ele your vai spirit. colocar no will seu put it in your mind. espírito, na sua mente. And then E aí depois, He will ele write vai in your escrever no seu coração. the word write, A the word write palavra escrever is the word é a epigrapho. palavra epigrafo. You know what's epigrapho? Sabe o que é epigrafo? He will make it É permanent. que ele vai fazer permanente. Permanent. Permanente. Permanent. Permanente. So what happens? Então o que acontece? So when you're walking, Então quando você estiver oh, andando, that's the Holy Ghost. o Espírito Santo, So it becomes a e aí habit, se torna becomes um a hábito, lifestyle, um tipo de vida, um estilo de vida. becomes a new Isso covenant. se torna uma nova aliança. New covenant. Uma nova You're aliança. so used to it. Você está tão acostumado com isso. Verse 10, Versículo 10. he flips it. E aí ele vira de ponta cabeça. Now he doesn't put it in Ele your não mind. agora não coloca mais na sua He mente, put it in your ele heart. coloca no seu coração. Why? Por quê? Because mind is the biggest problem. Porque a mente é o maior problema. He has to start with this mind. Ele tem que começar com a mente. Heart's not the problem. O problema não é o coração. Mind's the O problem. problema é a sua mente. See? So first he works on the Então, mind. primeiro ele trabalha na Once sua he can mente. change the Depois mind, que ele conseguir mudar a sua mente, Then aí depois he can lead you ele through your consegue te liderar e o seu coração muda também. Hallelujah. Aleluia! Through your heart. Aleluia! So what do we see very Então o quickly? que nós vemos aqui Right? rapidamente. So after Calvary, Depois do Calvário, immediately after Calvary, imediatamente he depois do gives you Calvário, new ele te principles dá to live by. princípios novos. A new covenant to que live você by. deve A viver, new uma nova direction to live aliança, uma by. nova direção que você Right? Let's look deve at number 3. viver. Então, Number número 3 Right? Is first fruits. é primícias. Right? What is first O que fruits? é primícia? 1 Corinthians 15:20 says, 1 Coríntios, capítulo 15 diz: he says, but now Christ is risen from the Porque dead assim como a morte veio por um homem, and has become the first fruit of those who slept. também a ressurreição dos mortos veio por um homem. So what is first fruit connected with? O que é princípio conectado? O que First princípio está fruit conectado? is connected O with princípio está resurrection life. conectado com a vida ressurreta. Resurrection life. Vida ressurreta. See, you get saved through the Então Passover. você pode ali passar a Now you get Páscoa. new principles to Agora você unleavened vai bread. receber ali os princípios com os pães sem But fermentos. because you have Mas new pelo principles, motivo que você tem esses princípios you novos, don't live the same você way. não vive mais da mesma forma. You live Você resurrected vive de life. uma forma ressurreta. You see, Jesus did not rise from the dead, Jesus não ressuscitou da morte so you live the same para way. você viver da mesma forma. Only thing you change Só uma coisa que mudou is your name. é o seu nome. Come on. Come on. Vamos, Resurrection life. vida ressurreta. Now, because the word is on the inside Porque a of you, Bíblia, a palavra está dentro de você. resurrection E life. aí a vida tem que is ser a working on the ressurreição inside of que you. está trabalhando dentro de você. Hallelujah. Aleluia. When resurrection life Quando works a in you, vida e ressurreição trabalhar em você. you stop death. E aí você pode parar You a stop morte. destruction. Você para a Come on, destruição. you stop it. Você para. Because you have Porque resurrection você tem a life. vida ressurreta. You have become one with Você se Jesus. tornou um com Jesus. Right? Through his death. Através da sua morte. you live a Agora você resurrected vive life. na ressurreição. See, that's why we are É different. isso onde somos diferentes. We are different. Nós somos diferentes. We walk in the A glory of gente God. anda na glória de Deus. Hallelujah. Aleluia! Resurrected life. Vida ressurreta. The enemy is scared of O you inimigo está com medo de você. more than you scared of him. Mais do que você está com medo dele. Come on. Vamos. You know, I used to be a Bible smuggler. Eu já fui um contrabandista de I Bíblia. smuggled Bibles into China. Contrabandeei muitas Bíblias na China. Right? One time I got caught, Uma vez eu fui pego. and they were so angry Eles estavam tão because nervosos when they comigo. opened my passport, Quando eles abriram meu passaporte. my passport had only one color stamp. Meu passaporte só tinha um carimbo de uma cor só. All China. Todos os carimbos eram chineses. Every page was China. Todas as páginas eram China. China. Tchá, China. So they knew Então eles sabiam this guy que esse cara, is a champion ele smuggler. é um campeão de contrabando de Bíblia. I'll tell you, Eu vou te dizer, I'm not the champion. eu não sou o campeão. That's the champion. Ele é o campeão.
You know why? I'll tell you why. Sabe por quê? Eu vou te dizer por quê. Because when he asked me to go and Porque quando ele smuggle, me mandou fazer esse contrabando de Bíblia, I'm thinking, eu estava pensando, why are you calling por me? que você está me chamando? I'm the wrong color. Eu man. tenho a cor errada. Wrong color. Eu tenho a cor errada. Wrong country. É o país errado. God's a genius. Mas Deus é um gênio. God's a genius. Deus é um gênio. Because when I went to China, Porque quando eu cheguei, vou na China fazer esse contrabando, a polícia are looking for all the white estão guys. procurando todos os brancos. Because they think Porque eles pensam, all the white guys, todos os brancos, they are Christian. eles são cristãos. They're smuggling Bible. Eles estão contrabandeando a Bíblia. Right? Certo? Right? Chinese? Chineses Maybe smuggling Bibles. talvez estão fazendo contrabando. But this guy, Mas esse camarada não. he not smuggling Ele não Bibles. está fazendo nada disso. So when they opened my Então, quando eles passport, abriram meu passaporte, they were so eles angry. ficaram tão brabos. Ah! We missed this A gente guy. perdeu esse cara. I was standing there. Eu estava lá em pé. I said, Eu disse, you're a genius, man. você é um gênio, cara. You're a genius. Você é um gênio. People are so stupid. As pessoas são tão estúpidas. You're such a genius. Mas você é um I'm standing gênio. there. E eu estava lá. You're in trouble. Você está em perigo! You're in trouble. Você está em perigo! You're in jail. Você vai pra cadeia! Throw you in jail. Nós vamos jogar você na prisão! I'm standing there Eu estava lá. inside. Dentro de mim, o coração batia. Pum, 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 pum. So I'm like, Holy Eu Ghost. estava então, Espírito What you telling me? Santo, agora é o momento. The Holy Ghost is O amazing, Espírito right? Santo também é maravilhoso. So he tells me, E aí ele me diz, tell him, fale para ele, you're not in trouble. você não está em perigo. He is in trouble. Ele está em perigo. Like, what? Como? What? Como? Say it. Diga! Tempo. I'm not in trouble. Eu não estou em perigo. You are in Você trouble. está em perigo! Then the guy, E aí o cara, why? por quê? Wait, give me 1 minute. Espere, me dê um minuto. I'll find out. Eu vou descobrir. You know why? Sabe o quê? You know why? Sabe? Because the second part Porque a segunda parte is worse than the first part. era pior que a primeira parte. If he told me the second Se part, ele me dissesse a segunda parte, I won't say it. eu não iria falar. So he only gave me Então first ele só me deu a primeira parte. You're in trouble. Você está em perigo! Eu não estou em perigo! Por quê? Wait, Espera. he asking why. Está perguntando por quê. Now tell him. Agora diz para ele. He only caught one guy. Ele só pegou uma This pessoa. morning, Essa manhã, I have eu tenho 5,000 people 5.000 pessoas smuggling que Bibles estavam contrabandeando into Bíblia China. na China. Oh, Jesus. Ó, Jesus, You want me você to quer tell que him eu fale isso para there are ele? 5,000 Que tem people 5.000 pessoas fazendo contrabando? Yes. Sim, He will think ele vai pensar I am the biggest que eu sou o maior, smuggling leader in é the o world. líder, maior líder de contrabando de Bíblia no mundo. I know 5,000 people Eu, smuggling. eu sei que 5.000 pessoas estão contrabandeando. He said, say it. Ele disse, fale, I got news for you. eu tenho notícia para você. You only caught one. Você apenas pegou um, But there's 5,000 mas right now existem 5.000 que smuggling. estão What contrabandeando. you gonna do O que, que about it? você vai fazer comigo? I thought, Eu pensei, prison ministry, man. prisão, ministério na prisão. It's game over. Acabou, game You know what over. happened? Sabe o que aconteceu? The fear of God O temor de Deus that guy. acertou aquele cara. hit him. Acertou ele. He started sweating. Ele começou a suar. Sitting there, he's Ele estava sweating. sentado suando. He took my passport. Ele pegou meu passaporte. You go, you go. Pode ir embora, vai embora. Thank you. Muito obrigado. Thank you. Obrigado. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Resurrection life. Vida ressurreta. No devil can steal your life. Nenhum diabo pode te roubar. No sickness can steal your Nenhuma life. doença pode te No man can roubar. steal your life. Nenhum homem pode No roubar a plan sua can steal your vida. life. Nenhum plano pode Because roubar a you sua have vida. resurrected Porque life. você tem uma vida ressurreta On the inside of you. dentro de você. Resurrected life. Vida ressurreta.
Come on. Vamos. You carry Você resurrected life. carrega essa vida. Rapidamente. Right? So we know as we look at that, olhamos isso aqui. right? We know that this is what God is doing right now. Sabemos é isso que Deus está fazendo. Right? So from resurrected life, Então, de vida ressurreta, as we look at the next one, a gente olhar a we see próxima Calvary, aqui, nós vimos o Calvário, new covenant, nova aliança, resurrected life, vida ressurreta, Pentecost, Holy Ghost came. Pentecoste, onde o Espírito Santo veio. We got two more left. A gente ainda tem mais duas. Right? We will not look at number 5, Vamos não olhar o número 5 agora. but let's look at number Vamos 6. olhar o número 6. What is number 6? O que é o número 6? Day of Atonement. Dia da expiação. What happens in the Day of O que Atonement? acontece no dia da expiação? The high priest O sacerdote, has a bowl of blood, ele tem uma bacia de the sangue, o sacrifice, sacrifício, and he steps e into ele entra the Holy of no Holies. Santo dos Santos, Only once a year. uma vez por ano. He steps into Entra the no Holy of Santo dos Holies. Santos. We know the next is Nós tabernacle. sabemos que o próximo é o tabernáculo. Right? We know the next Nós sabemos is the marriage supper of the Lamb. que ali sobre a terra, Right, the é tabernáculos. O próximo Where is New Jerusalem? é a Nova Jerusalém. We become one with A God. gente se torna um So com what is Deus. the Day of Então, o que Atonement? acontece no dia da expiação? The Day of Atonement O dia da expiação is the rapture of the church. é o arrebatamento da igreja. The rapture. O arrebatamento da igreja. Very easy. Muito simples. We are stepping Então a gente está into the entrando Holy no of Santo Holies. dos Santos. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. What's this, Aleluia. right? Olha isso. Holy of O Holies. Santo dos Santos. You see, that's why É por isso, when Jesus taught us quando how to pray, Jesus nos ensinou a orar, when he taught us how to pray, quando ele nos ensinou a orar, what did he say? o que ele disse? Our Father. Nosso Pai. The Jewish people confused. Os judeus ficaram confusos. What is he talking Como about? assim? O que ele está Our falando? Father? Nosso Pai? Jewish people, Os judeus, when they come to quando pray, eles vão orar, they come as a sinner. eles vão como um pecador. But Jesus is saying, Mas Jesus está dizendo, you're not sinner. você não é um pecador. You're son. Você é um filho. You're son. Você é um filho. You don't start at the outer Você não court. começa lá na chamada para o altar. You start at the Holy of Você Holies. começa aqui no Santo dos Santos. Holy of Santo dos Holies. Santos. Hallelujah. Aleluia. You start at the Holy começa no of Santo dos Holies, where you are one with the Father. Onde você é um com Deus, com o Pai. So we know now, Então a gente right? sabe We put all the agora. pieces together. Nós estamos colocando, Next encaixando os slide. Right? The pedaços. first one is O Calvary. primeiro é Calvário. Right? When we get saved, Quando a gente é salvo, we get the new a covenant, new gente principles of recebe the life of a God. nova aliança, os novos princípios da vida com Cristo. Right? Number 3, Número 3, we walk in a resurrected gente life. entra na vida ressurreta, a Number vida da 4, ressurreição. Número 4, Right? Is the é o Pentecost of the Holy Ghost Pentecoste, a coming. vinda do Espírito Santo. Right? Number 6 Número 6, is we step into the a Holy of gente entra Holies, ali no Santo dos Santos, which is the rapture. que é o arrebatamento. Number 7 Número 7 is New Jerusalem. é a Nova Jerusalém. My question Minha is, pergunta é, what is number então o 5? que é o número 5? What is number O que é o 5? número 5? Because we, right Porque now, nós agora are living estamos vivendo between number 4 entre o número 4 and number e o 6. número 6. See? We are living between. Nós estamos vivendo Number hoje 4 o número 4 and number entre 6. e o número 6. So what's Então o coming que é o que está vindo? in number No 6? número 6. This is very important for Isso é us to muito understand. importante entender. Right? It's very important for Muito us to importante understand. para entender. Right? What is this O que é feast of essa trumpet? festa das trombetas? Right? The feast of A festa da trumpet trombeta is coming está vindo after Pentecost. depois do Pentecoste. It's coming after Está vindo Pentecost. depois do Pentecoste. Because the Holy Ghost was sent Porque o Espírito Santo vai enviar. for one objective, Estava pronto para um to objetivo. prepare the Para bride preparar a noiva for Christ coming. para a vinda de Cristo. Right? Certo? See, Christ, Cristo, number 1, número 1, He came, ele veio right? He came for us. para nós. Calvary, Calvário. right? Certo? And then E aí depois, He comes ele vem to us. para nós. Transformation. Transformação. And then the E third aí a time, terceira vez, He comes ele vem with us. conosco, Riding com a on a white gente, horse. andando num cavalo branco.
Three comings, three comings. Três vindas, Three três comings. vindas. So the Holy Ghost Então o assignment Espírito Santo, is to prepare a us missão do Espírito Santo é para nos come preparar into the fullness. para entrar na plenitude. Fullness. Plenitude. See, is there a scripture that describes this? Tem uma escritura que fala sobre Right? isso. Everything God does, there's a scripture. Tudo que Deus faz tem um versículo. Right? Isaiah 58 verse 11. Isaías 58, versículo He 11. says, the Lord will guide you E o continually Senhor te guiará and continuamente. satisfy your soul in Fartará drought. tua alma Strengthen your em bones. lugares áridos e You shall be like a fortificará os watered teus garden, ossos e serás like como a um spring of jardim water, regado e whose como um waters manancial do not cujas fail. águas nunca faltam. The water does not fail. Água nunca falta. Look at verse 1. Olha o versículo 1. Lift up your voice Levante a sua voz like a trumpet, como uma trombeta, because the light will break forth porque like the a morning. luz vai aparecer de Your manhã. healing like the A spring sua day. cura vai aparecer. And your righteousness will go E before a you. sua justiça vai estar ante And the você. glory of E a God glória de will Deus go behind vai you. ir atrás de você. Uau! So the feast of Então a trumpet festa da is the trombeta é feast a festa where the church of Jesus onde a Christ igreja de Jesus will Cristo be brought to vai the ser fullness. levada à plenitude. Fullness. Plenitude. Hallelujah. Aleluia! Fullness. Plenitude! Where the glory of Onde a God glória de will Deus shake the vai nations. tremer as nações. Signs and wonders we have never A seen. gente nunca viu isso antes que vai We acontecer. see here, we see A that. gente já viu We see a little algumas bit, we see coisinhas that. aqui, ali e lá, But that's what it's talking about. mas não é isso que está It falando will ali. bring the O que church. está falando é que vai to levar a the igreja fullness. para uma plenitude. This is what's É coming. isso que está vindo. Let's look at it a little bit more Vamos olhar aqui um pouquinho mais, before we pray. antes da gente orar. Right? Why 7? Por que 7? Because 7, Porque 7 right, is the fullness. é a plenitude. Where do we see 7? Aonde a gente vê see 7? seven all over A the gente Bible. vê 7 por toda a All Bíblia. over the Bible. Toda a Bíblia a gente Right? vê. When they consecrated the Quando priest, consagraram o sacerdote, 7 days. 7 dias. When a leper was Quando o healed, leproso foi curado, 7 7 days. dias. When you separate the Quando baby você calf from his separa ali mother, o bezerro da vaca, the Lord says 7 days. Don't. Deus diz 7 dias. Why? Por quê? Because for 7 Porque days, em 7 dias there's a DNA transfer. existe uma transferência de DNA. Only on the 8th day you can Somente no transfer. 8º dia que a bezerrinho sai Something fora so da vaca. powerful, É algo poderoso. right? Something so É powerful, muito poderoso. right? In Genesis, Gênesis, in Genesis, you know, he talks about, Gênesis fala, right? He talks about God creation. ele fala da criação de Deus. Remember? Lembra? He made everything, Ele fez tudo. right? He made this, he made Ele that. fez aquilo, fez And he aquilo said, outro. "This is good. Ele disse, This isso, is good. isso é bom, This is isso good." é bom. But on the last Mas day, no último dia, he said, ele disse, this is isso very good, é muito bom. very good. Muito bom. You know why he said it's very good? Sabe por que ele disse que é muito What is the bom? last thing that O God que, made? que é a última coisa que Deus fez? The last thing A God última made coisa que Deus fez was a woman. foi a mulher. The last thing God A made, última coisa que Deus fez Nossa, foi a mulher. and he said, E ele disse, very good. muito bom. Come on, Vamos? right? Certo? Remind your husband, Você tem que lembrar o seu marido you're good. que ele é I'm bom, very mas good. eu sou muito bom. I like that, man. Eu gosto. Muito bom. Muito bom. Man, you're a bomb. Right? Why? Por quê? Por quê? It's a deeper meaning. Porque tem um significado mais Because the profundo. woman Porque a mulher represents the church. representa a igreja. The church. Igreja. How do I know this? Como é que eu sei isso? Who did Satan go to first? Quem que Satanás foi atrás primeiro? The A church. igreja, The a woman. mulher. He didn't go to Adam. Ele não foi atrás de He Adão. went to Eve. Ele foi para Eva. Why? Por quê? Because he knew Porque ele he sabia might get que lá woman. que a igreja era mulher. I get the
church. Se eu pegar aquela mulher, eu pego a igreja. Ele sabia. Think about that. Pense sobre isso. Hallelujah. Let's Aleluia. go quickly. Vamos olhar rapidamente. Daniel chapter 2 verse 44. Daniel 2:44. It says in the days of those Está kings, dizendo, nos dias desses reis, the God of heaven will set up o a Deus kingdom. do céu levantará um reino It says it shall never be que destroyed. não será jamais destruído. And the kingdom shall E not be este left to reino another não people. passará a outro povo. Interesting. What is this talking Interessante. O about? que ele está falando aqui? Right? Let's look at the slide back Vamos here. olhar os slides aqui Right? atrás. Because we need to follow. A gente precisa seguir. 1948, Em 1948, right? Israel became a nation. o Israel se tornou um estado, uma Exactly nação. 10 years later, Exatamente 10 anos Exactly depois, 10 years, exatamente 10 anos depois, European Union was a born. União Europeia nasceu. Right? This image that Nebuchadnezzar saw, A imagem aqui, right? The last kingdom, o último reino, see, it says the God of heaven will está strike the last dizendo kingdom. que o Deus do céu vai destruir o último reino. Right? What they call it the revived Roman Empire. Eles chamam de reviver o Império Romano revivendo. Right? It will be like a loose Vai ser affiliation. como uma filiação. That's why he says iron and Por clay. isso que ele diz ferro e pó. Yeah, you can't put iron and clay Você não together. pode juntar o ferro e o pó. Right? Today, if you look at the Se European você Union, olhar isso, it's very mixed. você não consegue essa mistura. Right? And what's happening O today que in the está European acontecendo Union? na União Europeia hoje? I preach in Europe a lot. Eu prego na Europa What's sempre. going on O in que está Europe? acontecendo na Europa? Right? Western Europe Lá na Europa Ocidental has completely turned its back from God. se virou as costas completamente para Deus. Completamente. Completely turned its back. Completamente virou as It's costas lost para today. Deus. It's completely Está lost. totalmente perdida. So what is God saying? Então o que Deus está dizendo? In the days Nos dias of those kings, daqueles reis, the God of heaven Deus do céu will set up a vai kingdom. criar um reino. When is trumpet coming? Quando que a trombeta vai soar? Trumpet A trombeta is supposed to come vai vir soar between 1948 entre 1948 and 2048. e 2048. Why? Por quê? Because as far as the Bible is Porque na concerned, Bíblia one generation diz que uma geração is 100 years, é 100 anos. not 40 years. Não são can 40 go check your anos. Bible. Uma Right? geração, According to the de Bible, acordo com a a Bíblia, generation uma geração, is 100 years. 100 anos. We are where now? Nós estamos aonde agora? 2025. 2025. See, there's a plus minus because Então, God ele tem- controls time. Então, como Deus controla o tempo, It's not existe um exact, pouquinho a right? mais, There's um a plus pouquinho a minus. menos. Não é exato, mas We existe are very um close. pouquinho mais, um pouquinho menos. Nós estamos muito próximos ao Very fim. close. That's why É por isso our children, que as nossas Our crianças, children, nossos filhos, they are the greatest eles generation. são a melhor geração. They are the greatest Eles generation. são a melhor geração. Por quê? Because that fire Porque o fogo is going to deles fall on them. que vai acontecer o is going to avivamento. fall on them. O fogo vai seguir essas crianças. Right? We might see a bit, A gente, but he will see it. talvez ele não vai ver, mas eu vou ver. Hallelujah. Aleluia. That generation will see it. Essa geração vai ver. Why? Por quê? Because they are going to bring Porque ele vai trazer the greatest a harvest. maior The world has colheita ever que o mundo seen. já viu. Amém. Why? Por quê? What is trumpet? O que é trombeta? Trumpet Trombeta is é transfiguration. transfiguração. Transfiguration. Transfiguração. The church Igreja will now change não vai mudar to carry the glory of para God. carregar a glória de Deus. Right? Very quickly, I want to show you this. Rapidamente quero I te know I've gone mostrar. a little bit over Eu sei time. que eu passei um pouquinho. Right? Haggai 2:6 says, Ageu 2:6 diz. he says, I will shake the nations. Diz ainda uma vez, daqui a pouco farei tremer os céus e a terra. Right? And he says, I will fill the temple with glory. Eu vou encher o templo com glória. What temple? Que templo? What Que temple? templo? What temple? Que templo? This temple. Esse templo aqui. This temple. Esse templo. This temple. Esse Not a templo building. não é um prédio. Not a building. Não é um prédio. It's you. É você. It's you. Você. It's your children. Você, seus It's filhos. your grandchildren. Os seus netos. He will fill Ele it with vai glory. encher com a glória. He's gonna fill it Ele with vai encher com a glory. glória. How
is it going to happen? Como que isso vai If acontecer? you can pull up the picture of the tabernacle Se very der para quickly. colocar a foto do tabernáculo aqui no telão, Right? How is it going to como happen? isso vai acontecer? Right? Remember Lembre-se, when Jesus died, quando Jesus morreu, right? When he was on the cross, he gave ele up his estava na cruz spirit. e ele deu o seu espírito. There's two entrances. Existem duas entradas. One is the outer court, Uma é a entrada do altar one is the Holy of Holies. e aqui é o santo, no meio é o santo dos santos. Right? The Bible says the curtain tore. E a Bíblia diz que a cortina se rasgou. Which curtain? Qual cortina? The one outside? Uma lá de fora? No, the one Não. inside. A de lá de dentro? The one inside tore. A do lado de dentro que se Right? rasgou. Watch this, watch this. Olha isso. Right? The tabernacle is three parts. O tabernáculo existe em três partes: Body, corpo, soul, alma and e spirit. o espírito. Where did the curtain tear? Aonde que a cortina, o véu se Between rasgou? the soul Entre and the a spirit. alma e o espírito. But let me ask you a question. Deixa eu fazer uma pergunta. Which curtain tore? Qual é a cortina que rasgou? The Bible A says, Bíblia diz, when Jesus died, quando Jesus In morreu the temple. no templo, the curtain tore. a cortina rasgou. But there's one problem. Mas isso qual é o problema? That temple Aquele templo did not have the Ark of the não Covenant. tinha a arca da aliança. It was lost. A Jeremiah's arca time, estava it's perdida already no tempo gone. de Jeremias, já tinha ido embora. There was no ark. Não existia arca lá. So which curtain Então, tore? qual cortina que rasgou? You know where the curtain tore? Sabe aonde? The curtain tore A- in heaven. Rasgou no céu. The curtain tore Rasgou up there no céu, in lá em heaven. cima. What does that mean? E o que The significa? unlimited capacity Que a of God capacidade limitada de Deus now agora is able está prestes, because of what Jesus did porque aquilo que Jesus fez to come in para fullness poder vir em plenitude on the church of Jesus na Christ. igreja de Jesus Cristo. So what is happening? Então o que está Now acontecendo? because the curtain Por tore, causa que a cortina se the rasgou, body becomes a soul, o corpo se torna the soul becomes a spirit, uma alma, e a alma se torna o espírito, and the spirit becomes e the o espírito se glorified body. torna o corpo glorificado. The glorified. Corpo Body. glorificado. There will be no more. Não vai ter Limitation. mais limitações. God has removed Deus all removeu restriction. toda a restrição. The power O poder and the glory e a glória we have never que a gente seen, nunca viu, never seen, nunca viu, is coming está vindo on the body no of corpo Christ. de Cristo. You know, the Bible is so A Bíblia é consistent. tão consistente, So muito consistent. consistente. If you go to the Se seven você churches ir ali nas 7 igrejas, in Revelation, em Apocalipse, same thing. a mesma coisa. The first church, Primeira igreja, he brings them to the ele garden. traz até o jardim. Garden, Jardim, right? You see? certo? Você vê. And what does he do? E o que acontece? He gives him the fruit of the Dá a Spirit. ele o fruto do Espírito. Why? Por quê? Because the last Porque garden, o último jardim, Adam failed. o Adão falhou. But in this Mas garden, nesse jardim, you will not você fail. não vai falhar. You will not Você fail. não vai falhar. And look at the seventh E olha church. só as 7 The igrejas. seventh A church sétima is igreja the church of é Laodicea. a igreja de Laodiceia. What happens in the O church que of acontece Laodicea? com a igreja de Laodiceia? You are standing Você está in front of Jesus' na throne. frente de Jesus. Throne. No trono, na What does frente that do mean? trono de Jesus. O que isso significa? The last day's A church igreja dos últimos will dias carry vai carregar a throne room uma glory. glória da sala do trono. Throne. Glória room da sala glory. do trono. So what was Jesus Então, o saying? que Jesus estava dizendo? When he was Quando ele transfigured, foi transfigurado, he said the generation ele disse: a geração that sees que vê this essa transfiguration transfiguração will not see não vai death, ver a morte, will not não see verá death. a morte, Why? Por quê? Because they will be the last porque vai ser a generation última They will geração spread the gospel. que vai espalhar o that will stand evangelho, against que unrighteousness. vai viver na They will justiça. speak against injustice. Eles vão falar sobre a injustiça e vão Miracles, transformar signs and tudo em wonders. justiça. Vão receber sinais e maravilhas. And they will be taken out. E eles vão ser levados. Taken out.
levados. What a God we have. Que Deus que nós What a temos. God we Que have. Deus que nós temos. Come on, church. Vamos, igreja. I know it's your anniversary, Eu sei que é seu aniversário, right? certo? But why do we Mas exist? por que a gente existe? Why do we Por que exist? nós existimos? We exist Existimos to change the para world. mudar o mundo. Change the world. Mudar o mundo. Nation after Nações nation após after nações, nation após after nações, nation após nações, after nation após nações. will bow its Vão knee to Jesus. se joelhar diante de Jesus. Every head bow, Todas as cabeças And every eye baixas, closed. olhos fechados. the glory is coming. Glória está vindo. It's coming. Está vindo. Remember this. Lembra disso. People always ask me this. Pessoas sempre me perguntam: Pastor, who will make it? Who will make it? pastor, quem que vai chegar até o fim? The Bible is clear. A Bíblia diz There were 5 virgins que tinha 5 virgens who had the oil. que tinham o óleo. And there was 5 Existiam 5 que tinham óleo, who didn't have the oil. que não tinham o óleo. See? So not everybody will make Não it. é todo mundo que vai chegar até o fim. That's why, church, Por isso, igreja, it's so important é for us muito importante para nós to walk close with que God. você ande perto com Deus. To walk close with Você your church. precisa andar perto com a sua igreja. To be about your Father's business. É sobre o negócio do seu pai. You see, it's important. Your Muito job, importante o seu all these are trabalho, important, tudo isso é but importante. your Mas a sua priority prioridade must be the tem kingdom que of ser o God. reino de Deus. Must be Tem the que kingdom ser of o God. reino de Your Deus. investment, O seu your investimento, energy, a sua energia, right? Your prayer a life, sua oração, right? Must all focus towards tudo tem que focar. what is O que coming. está por vir? Because the glory is Por coming. causa que a glória está vindo. There's a glory Existe coming uma glória que está vindo to the church of para a Jesus igreja de Christ. Jesus Cristo. It says, we will be changed. Diz que nós vamos ser transformados. There's a gap there. Tem um espaço aqui. And the trumpet sound, Quando a trombeta soar, you will change. vai mudar. You want the glory. Se você quiser a glória. How many of you want the glory? Quantos aqui querem essa glória? See, you can't live the same way. Você não pode viver da mesma forma. You can't live the same Você way. não pode viver da mesma gotta change maneira. your Você temperature. precisa mudar a sua temperatura. gotta change your Você passion precisa for God. mudar a sua paixão por You gotta Cristo. change your Você desire precisa for God. mudar o seu desejo por Deus. You gotta change your Você hunger precisa for God. mudar a sua fome por Deus. You gotta change the Você way you precisa walk with mudar God. o jeito que você anda com Deus. You gotta Você change precisa the way you live for God. mudar a forma que você vive para Deus. You say, I need to change, Lord. Se você está dizendo, Senhor, eu preciso mudar. I need to change. Eu preciso mudar. I need to change. Eu preciso mudar. Why am I so passionate? Por que eu tenho tanta paixão, sou tão apaixonado? Because I heard a story Que eu ouvi uma história of an 18-year-old Chinese de girl. uma menina de 18 anos chinesa. No church, Não tinha igreja, no pastor, não tinha pastor, no Bible, não tinha Bíblia. only shortwave radio. Ela apenas tinha um radinho. Police arrested her for A preaching. polícia prendeu ela por pregar o evangelho. They beat her, Bateram nela, broke her. quebraram ela. At 18 years old, 18 anos de idade. God used her mightily. Deus usou ela de uma Hundreds of forma people came to grandemente. Jesus. Centenas de pessoas aceitaram a 18 years Jesus. old. 18 anos. She was sentenced to death. Ela foi sentenciada à morte. Before she was sentenced to death, Antes dela fosse sentenciada à her morte, parents received a letter. os pais receberam uma carta. And the letter said, E a carta dizia: Mom and Dad, Papai e mamãe, don't pray for me, não ore por mim. that I'll be set free. Que não ore por mim para eu ser But pray, liberto, mas but ore. pray. Ore, That I will preach the que eu gospel possa pregar o evangelho till I die. até eu morrer. Till I die. Até eu morrer. How? Como? No church, Não, igreja. no pastor, Não tinha igreja, não tinha No pastor, não tinha Bíblia, but such a love mas tinha um amor for God. por Cristo, por Deus. What about us? E nós? What about us? E nós? We've been given so A much. gente recebeu tanto.
We live in a wonderful A gente country. mora num país maravilhoso. Everything is available. Tudo está We disponível. got a beautiful Nós church. temos uma igreja linda. We got amazing leaders. Temos líderes What maravilhosos. about us? E nós? What about E us? nós? The glory is A coming. glória está vindo. But I tell you who the glory is Mas eu coming digo, for. a glória está vindo para esse tipo de pessoa. It's coming for Está people vindo para as pessoas who are willing que estão dispostas to die. a morrer. To die. Morrer. Unless the corn of wheat falls to the ground and dies, it abides alone. Quando o milho cair no chão e morrer. But when it dies, Quando morrer. it brings life. E aí vai trazer vida. It brings life. Vai trazer vida. If you say tonight, Se você disse essa noite, I'm ready to lay eu down. estou pronto a entregar tudo. I want to be part of Eu this quero glory. ser parte dessa glória. I want to be part of this Eu quero glory. ser parte dessa glória. Lift up your hand. Levante sua mão. I want to be part of this Eu glory. quero ser parte dessa glória. I don't want to miss this. Eu não quero perder isso. I don't want to miss Eu não this. quero perder isso. I want to be part of this Eu quero glory. ser parte dessa glória. I want to see this Eu glory. quero ver essa glória. I want God to use Eu quero me. que Deus me use. I don't want to miss Eu não this. quero perder. Just put up your hands. Esse Say, mundo Lord, vai I want to be part acabar. of this Mas eu glory. quero ser parte dessa glória. I don't want to miss this. Eu não quero I perder don't want isso. to miss heaven's agenda. Eu não quero fazer a minha agenda. That's heaven's Eu quero agenda. fazer a agenda de Deus, do céu. Because this is what's Que é coming. isso que está vindo. This glory Essa is glória de coming. Jesus está To the church vindo of Jesus para a igreja de Jesus Cristo. It is coming. Está vindo If you say, para servir. I want this glory, Nossa, a glória maravilhosa just come and fill this altar. está vindo para encher esse altar. Just fill this altar. Vamos encher esse We're altar. not going to take time. Não vamos tomar muito tempo. We're just going to pray. Nós vamos orar. And then after that, E depois disso, right, after Pastor releases you, depois que o pastor te liberar, we're going to pray for the sick. nós vamos orar pelos Right? doentes. So if you say, Mas agora, nesse I momento, want se você to disse, be part of eu this quero glory, ser parte dessa and glória, I want God, e eu quero que to Deus deposit something tonight. deposita algo em mim essa noite. Don't come to me. Não venha a mim, Come to Him. venha a Ele. Just come and fill this Então altar. venha aqui e enche esse Just come altar. and fill this Venha altar. para o altar agora. I'm going to pray a Eu prayer vou orar. that God Que Deus will Deus choose you. vai te escolher. God will choose Deus vai you escolher você for this end para time, esse tempo, fim dos revival. tempos, para esse avivamento que vai acontecer no this fim dos end tempos. time move of Esse God. movimento de Deus que vai Just acontecer. lift up your hands. Levante suas mãos. Hallelujah. You Aleluia. can kneel down, you can Se stand você up. pode Whatever the pode Holy ficar Ghost de is asking you joelho, to pode do. ficar em pé, Respond obedeça to o que him. o Espírito Santo está Respond dizendo. to Responda a Ele. I do not want Eu to não miss quero this perder coming essa glory. glória que está vindo. I do not Eu want não to miss quero this perder coming essa glory. glória que está vindo. The greatest day of the O church. melhor dia da igreja. Right? The Apostle Paul O said, apóstolo Paulo disse: what Moses o saw que Moisés viu was passing glory. era uma glória What passageira. the last days Mas church o que a will igreja see dos últimos dias vai ver will be the vai greatest ser a maior glory. glória. The A greatest maior glory. glória. Open your hearts. Abra seu coração. Open your hearts. Abra seu coração. Ask the Holy Spirit. Peça ao Espírito Santo. Tell the Holy Spirit. Diga ao Espírito Santo: Holy Ghost, Espírito Santo, I don't want to miss this. não quero perder isso. I don't want to miss Não this. quero perder isso. It's not your education. Não é a sua educação. It's not your wealth. Não é a sua riqueza. It's not your influence. Não é a sua influência. But it is your Mas é consecration. a sua consagração. Your A consecration. sua consagração. I don't want to live for anything else. Não quero viver para mais nada. You are made
for His glory. Você foi feito para a sua glória. The God of heaven, O Deus do céu, a God who cannot be o Deus contained, que não pode ser contido, a God who does not need o Deus que anything não precisa outside de of Him. nada de fora dele. An omniscient God, all-knowing God, Todo Deus, an all-powerful God. Deus que conhece tudo, Deus que tem todo o poder, He says, está dizendo: I made you eu te criei for my glory, para a minha glória, for para my minha glory, glória, my glory. minha glória. Nothing else, Nada mais, nothing else. nada mais. My glory, Minha glória, my fire meu fogo will surround you, vai te cobrir, and my e a glory minha glória will be within you. vai estar contigo. Wherever you go, Aonde você for, my glory will minha go before. glória vai andar contigo. My presence Minha presença will go before you. vai ante você. My Meu fire fogo will go before vai you. ante você. My church, Minha igreja, my meu people, povo, I made you eu te criei for my para a minha glory. glória. My glory. Minha glória. Thank you, Father. Obrigado, Pai. Thank you, Father, Obrigado, Pai, that you love us so pelo much. seu amor tão grande. You love us so Você much. nos ama de uma forma tão grande. You gave us the greatest Que você gift. nos deu o melhor presente. The greatest gift Maior e melhor is presente é yourself. você mesmo. Is É yourself. você mesmo. That's why É Moses isso said, que Moisés disse. show me Mostre-me your a sua glory. glória. Show Mostre-me your a glory. sua glória. Oh, tonight, Senhor, esta noite, put a desperation in your hearts coloque of um your people. desespero no coração do seu Put a povo. hunger in the hearts of Coloque your uma people. fome no coração do seu They povo. will not settle Eles não vão ficar for felizes com pouco, anything. por algo pouco. Whatever is offered to Não them, importa o que é oferecido a eles. it is secondary. Não, isso vai ser secundário. It is secondary. Secundário. But inside of Mas them, dentro deles, the fire of the o Holy fogo do Ghost Espírito Santo will burn. vai queimar. Vai queimar. For your glory, Para a sua glória. for your glory, Para a sua glória. for your Para a sua glória. Lord. Senhor, Use this church. usa essa igreja. Make this church Faça essa igreja the greatest o movement maior movimento this nation que essa nação has ever seen. já viu. I declare Eu today, declaro hoje, I decree eu today decreto hoje that the next que a generation próxima geração of warriors, de guerreiros, of world changers, de mudadores do of mundo, revivalists de will avivalistas, come vão From vir this dessa place. igreja, from this place, desse lugar, from this place. desse lugar, From this place. desse lugar, From this place. desse They lugar. will go to the nations. E eles vão para as nações, Nation, nações, nações, nation, nações, nation, nações. and they will see. Eles vão ver, They will see eles vão ver your glory. a sua glória. Come on, let's give Jesus praise. Vamos, louve ao Jesus Senhor praise. Jesus. Come on, let's give Jesus Vamos, praise. adore ao Senhor. Hallelujah. Aleluia. Aplauda o Senhor.